Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Mais uma vez, é muito bom estar aí em sua companhia. E a partir de agora, eu trago para você as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de saúde. E, aliás, com uma boa notícia, cientistas brasileiras desenvolveram um método que detecta o câncer de mama pelo sangue. O teste, chamado biópsia líquida, permite a realização do diagnóstico de forma menos invasiva. A vantagem desse novo tipo de biópsia é que ela é realizada através da coleta do sangue, tornando-a muito mais rápida e menos invasiva do que os procedimentos realizados atualmente para o diagnóstico. Além disso, possibilita acompanhar o tratamento em tempo real. Há mais de uma década, cientistas da Universidade Federal da Uberlândia trabalham na investigação de indicadores presentes no sangue, chamados tecnicamente de biomarcadores, que podem trazer novas respostas sobre o câncer de mama. O objetivo da pesquisa é poder identificar a doença ainda em fase inicial. O diagnóstico precoce contribui para evitar a metástase, que consiste no espalhamento das células cancerígenas para outras partes do corpo. Durante a pesquisa, o sangue era coletado e centrifugado, processo que separa as suas partes. A seguir, as pesquisadoras adicionavam reagentes que marcavam as proteínas nas células tumorais e essas células eram contadas e identificadas em um equipamento chamado citômetro de fluxo. A técnica permite identificar a presença ou ausência de células tumorais através de um conjunto específico de proteínas. Pelo painel de marcadores, é possível classificar corretamente, acima de 80%, as mulheres que não apresentavam alterações na mama, mulheres diagnosticadas com doença benigna da mama e mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Os resultados do método foram publicados no periódico científico International Journal of Molecular Sciences. Ao todo, 110 mulheres contribuíram com o desenvolvimento do estudo. O câncer de mama é o principal tipo de câncer a atingir mulheres e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de mais de 66 mil novos casos a cada ano no Brasil. E olha, ainda falando de sangue, agora a gente faz um alerta. O número de doações de sangue caiu em muitos hospitais. A situação é preocupante. Só em setembro, a queda foi de 30% no Instituto Nacional de Câncer. A situação é preocupante por causa da aproximação do período de férias e das festas de fim de ano, justamente quando a demanda aumenta. Segundo o INCA, até o momento, pouco mais de 7 mil doações foram feitas ao longo de 2022, 1.000 a menos do que no ano anterior. O Instituto Nacional de Câncer necessita de ao menos 70 doações por dia de todos os tipos sanguíneos para manter o estoque suficientemente abastecido. Para doar, é necessário apresentar documento com foto e os menores de 18 anos devem ter o consentimento formal do responsável. Também é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid estão aptas a doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas. Já quem teve contato com casos positivos pode doar após 7 dias do último contato. E vamos mudar de assunto para falar de economia. A gente fala agora sobre o endividamento das famílias. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em setembro, a inadimplência chegou a 8 em cada 10 lares brasileiros. A pesquisa considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que atrasaram o pagamento das contas de consumo ou dívidas também cresceu em setembro, alcançando 30% do total das famílias no país. O alto patamar de endividamento e da inadimplência acontece em um momento de puxada nos juros para conter a disparada da inflação. Eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. A líder de extrema-direita, Giorgia Meloni, foi nomeada primeira-ministra italiana nesta sexta-feira, tornando-se assim a primeira mulher a chefiar um governo na Itália. O partido de Giorgia venceu as eleições legislativas de 25 de setembro, mas precisa de apoio externo para formar um governo. A nomeação de Meloni é um evento histórico para a terceira maior economia da zona do euro e para seu partido, que nunca governou.
A mulher de 45 anos já começou a nomear os ministros que vão ser empossados no sábado diante do presidente Sérgio Mattarella. Os primeiros nomes incluem Giancarlo Giorgetti, no Ministério da Economia, que serviu no governo anterior de Mário Draghi. As consultas para formar um governo foram ofuscadas por divergências sobre o apoio de Meloni à Ucrânia desde a invasão russa, com seus dois possíveis parceiros de coalizão, ambos considerados próximos de Moscou. Apesar da postura eurocética, a nova premier tem sido firme em seu apoio a Kiev, alinhada com a União Europeia e com os Estados Unidos. E eu falo agora do conflito no leste europeu. A Rússia acusa a Ucrânia de ter sido responsável por bombardeios a uma ponte de Kherson, que era usada, aliás, para a saída de civis. A porta-voz do Comitê Russo de Investigação afirmou que há jornalistas e crianças entre os mortos e feridos. A Ucrânia rapidamente negou ter atacado civis e acusou as forças russas de colocar minas em uma barragem hidrelétrica na mesma região. As forças pró-Rússia pediram que milhares de civis cruzassem para a margem esquerda do rio Dnieper, diante do avanço da contraofensiva da Ucrânia. Movimento de massa que busca mudar a composição do território ocupado. A contraofensiva que permitiu à Ucrânia recapturar grandes faixas de território no leste e no sul do país ganhou recentemente força em seu flanco sul em Kherson, a primeira grande cidade ucraniana a cair na ofensiva russa que começou em fevereiro. Com as infraestruturas de energia atacadas há dias e confrontadas com forças russas no sul e no leste, a Ucrânia ficou alarmada com a possível abertura de uma nova frente no norte, a partir de Belarus. E ainda falando de notícias internacionais, a Indonésia anunciou a suspensão da venda de todos os xaropes e medicamentos líquidos do país, após a morte de quase 100 crianças. A proibição da venda de xaropes e medicamentos líquidos foi anunciada pelo Ministério da Saúde do país. As restrições devem permanecer até que as autoridades concluam a investigação de medicamentos não registrados suspeitos de conter ingredientes tóxicos. Segundo o Ministério, até o momento, 99 mortes e 206 casos de lesões renais agudas foram registrados, a maioria em crianças com menos de 6 anos. Mas o número de casos pode ser ainda maior do que o relatado. A proibição ocorre depois que a Organização Mundial da Saúde vinculou 4 xaropes para tosse fabricados na Índia à morte de até 70 crianças em Gâmbia, na África Ocidental. No início desse mês, as autoridades indianas fecharam uma fábrica em Nova Delhi, onde os remédios eram feitos. A OMS acredita que os medicamentos continham grandes quantidades de produtos químicos. E a gente fala de futebol agora. Faltam 30 dias, exatamente um mês, para a Copa do Mundo. E hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, o Leonardo Félix, nosso comentarista de esportes, fala de Nasser Al-Khelaifi, que é um dos dirigentes mais poderosos do mundo. Ele é do Qatar, mas transformou o futebol na Europa. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo de hoje é sobre um homem que mudou a história do Paris Saint-Germain com muito dinheiro vindo do Qatar. Trata-se de Nasser Al-Khelaifi, que assumiu a presidência e o cargo de CEO do PSG em 2011. Desde sua chegada, a equipe parisiense já ganhou 7 vezes a Ligue 1, 6 vezes a Copa da França, 6 vezes a Copa da Liga e 8 vezes a Supercopa da França. O PSG é propriedade do Qatar Sport Investment, que paga os salários de Lionel Messi. Em 11 anos de gestão, o fundo investiu no clube mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para contratar jogadores como Beckham, Ibrahimovic, Mbappé e Di Maria e muitos outros. O ápice desse poderio econômico foi em 2017, quando pagou cerca de 222 milhões de euros para tirar Neymar do Barcelona, a contratação mais cara da história. É isso aí, faltam 30 dias, um mês para a Copa do Mundo, pessoal, tá chegando. É isso aí, Léo, mais uma vez, muito obrigado e, como você disse, um mês. E a RIT fará uma cobertura, claro, toda especial para esse grande evento. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!